Você é maravilhoso. Nós temos que chamar depois no privado, então um carrinho para poder tratar desse assunto. O prefeito vai entrar ao vivo aí, tá? Dependendo do que você falar. Ótimo. Tá, já. Pera aí. Já está ao vivo. Prezados, muito bom dia novamente, né? A gente já teve a oportunidade de se cumprimentar em outra sala. Nós estamos aqui, eu, vice-prefeito Leozão, secretário de Desenvolvimento Econômico, Matheus Uti, que tem ficado à frente, né, das negociações. Nem sempre eu e o Leozão estamos podendo participar das rodadas de negociações técnicas, sejam com a Copasa, sejam com a empresa responsável pelo PMI, que é um processo que nós iniciamos o estudo desde o ano passado para estarmos nesse momento prontos para licitar o novo contrato de água e esgoto. E hoje nós estamos aqui para fazer um primeiro encontro com vocês, para que nós possamos esclarecer, né, em que ponto nós realmente chegamos agora, prontos neste momento, ou perto de estarmos prontos para tomarmos uma decisão, porque o município de Pedro Leopoldo, através do seu poder executivo e da população, ele tem uma decisão para impactar a cidade para os próximos anos e para as próximas décadas, de forma muito intensa, que é a decisão sobre a estratégia de fornecimento de água e esgoto para o município de Pedro Leopoldo. Basicamente, nós chegamos nesse momento porque fizemos o dever de casa. Após 6 meses de monitoramento no início do mandato, de janeiro a junho, em 2025, nós identificamos que o número de desvios relacionados ao esgoto e o número de desvios, ou seja, de falta de água relacionado ao fornecimento de água, ele estava acima do que nós consideramos normal, e nós iniciamos então, com 6 meses, conforme fizemos um compromisso com a população, um estudo para retirar, né, ou para trocar a companhia de água e esgoto da cidade. Então, iniciamos o processo, lembrando que dar a oportunidade de trocar em termos públicos, ela é diferente. Nós temos que abrir uma licitação, temos que abrir uma concessão. Assim foi feito. Informamos recentemente a Copasa que iríamos iniciar o processo de concessão agora no segundo semestre de 2026, e ao fazermos essa comunicação para a empresa, nós percebemos, né, uma intensificação da Copasa nas tratativas de tentar renovar o contrato, claro, num novo patamar. O contrato atual que o município tem com a Copasa, ele tem 8 páginas, é um contrato que nos serviu até o momento. A gente também tem que ter consciência que até determinado ponto da história de Pedro Leopoldo ele nos serviu bem, mas é um contrato que, na necessidade da gente tratar alguns problemas que vinham acontecendo, ele era um contrato que dava muito pouco retaguarda para o município de Pedro Leopoldo. E é de 1964. Exatamente, contrato extremamente antigo, né, desatualizado, enfim. Então, com essa notificação para a Copasa, onde nós iríamos iniciar o processo de abertura de uma nova concessão de água e esgoto, eles se aproximaram muito do Matheus, fizeram algumas propostas iniciais. Nós decidimos que não iríamos reavaliar a possibilidade de fazer renovação do contrato, mas as últimas propostas elas foram mais contundentes, mais intensas, com aumentos substanciais de valores de investimento em contrapartida para o município também. E aí, neste momento, nós estamos dispostos a colocar para vocês o que sabemos da proposta até então enviada. É lógico que mesmo com a proposta enviada ser uma proposta mais robusta, eu, Matheus, o vice-prefeito Leozão, discutimos, e a gente teve a oportunidade de fazer algumas contrapropostas que estão sendo avaliadas nesse momento, para que a gente também coloque isso na cesta de opções, no cálculo que nós vamos ter, no que nós vamos levar para a população. Eu já estou escutando algumas pessoas, já estou escutando algumas comunidades, para que no final a gente, com sabedoria, Deus nos abençoe para a gente tomar a melhor decisão para a cidade. Ou renovação do contrato, um novo patamar, ou abertura do novo processo de concessão de água e esgoto. Estamos todos aqui por esse motivo. Muito bom ter todos vocês. Emiliano, é importante esclarecer um contexto aqui,
há 35 anos a Copasa não faz investimentos robustos em Pedro Leopoldo. Nós recebemos uma minuta de contrato da Copasa, né, para renovação, a mesma que foi enviada para todos os municípios de Minas Gerais, onde ela atende, em abril. E ela não contemplava diversas coisas que Pedro Leopoldo necessita. Então nós fizemos uma visita, explicamos que nós somos fim de rede, ou seja, todo problema que acontece, Pedro Leopoldo é afetada diretamente, e levamos uma série de problemas da cidade que a própria direção alta da Copasa desconhecia. Vou dar um dos exemplos aqui, a falta de água constante no conjunto Almeida Torres. Eles não têm essa noção de que falta água lá praticamente todos os dias. Alinhado a isso, nós tivemos a troca da direção da Copasa. Então, a diretora de operações que cuida de toda essa manutenção, a prova, igual a bomba que vai ser trocada, é a Laura Petri, com grande experiência na área, vai completar 1 ano e meio de Copasa, e tivemos também a ida da Marília como presidente da Copasa, ela é da Secretaria de Meio Ambiente, com amplo conhecimento também, formação na área. Então as tratativas ficaram muito mais fáceis e acessíveis a partir do momento que nós levamos uma apresentação explicando todos os problemas de todos os bairros, e eles passaram a entender realmente a gravidade do problema de Pedro Leopoldo, que é muito diferente de outras cidades. Eu também gostaria de expressar, primeiramente, prefeito, parabéns, né, por estar cumprindo aquilo que nós assumimos na caminhada de 2024, onde citamos, né, o contrato da Copasa vence com o município em 2028, e toda essa seriedade, já depois de assumirmos o mandato, já tivemos reuniões em Belo Horizonte, na qual esteve eu, você, o Matheus, entre outras pessoas, e o retorno começa a ser dado pela Copasa, coisa que em anos anteriores, estava eu como vereador, fizemos audiências públicas, na qual nem diretor da Copasa participou. Então hoje, vendo a Copasa tendo uma visão diferente para a nossa cidade, onde estamos tendo cobranças constantemente devido a essa falta de água, ver a possibilidade dessas propostas de investimento para esse ano e entre o ano que vem, muito aqueceu o nosso coração de ver o sofrimento de uma população, como muito bem disse o Matheus, né, há mais de 35 anos, sem um investimento pelo crescimento que Pedro Leopoldo encontra-se. E vem aí outros loteamentos, e se nós estamos ultrapassando a falta de água, com o que nós temos hoje, imagina quando esses loteamentos estiverem populacionados. Então é uma situação preocupante. Então que esses investimentos, que essa contrapartida município Copasa venha realmente se concretizar de uma forma a atender toda a nossa população. Está disponível para responder qualquer pergunta, né, desde que esteja ao nosso alcance responder. Dentro dessa situação mais técnica de alguns bairros não atendidos, situações que vão ser realizadas, o que está previsto, mais a parte técnica, o Matheus se envolveu mais, a parte negocial eu me envolvi, como dito, né, isso aqui, para chegar nesse ponto de recebermos a presidente da Copasa, junto com seu corpo diretivo, o primeiro escalão da Copasa nesse gabinete. Na semana passada foram várias reuniões, tanto com os diretores quanto com a presidente lá na Copasa e vindas de diretores aqui. Então, existe muito empenho, muito investimento do município para chegar no patamar que nós chegamos. Desde um contrato que não previa nada, uma primeira proposta que previa investimentos mais singelos, até uma nova proposta após sinalizarmos que não iríamos renovar com a Copasa para fazer realmente uma nova concessão de água e esgoto aqui no município, que estamos prontos para fazer isso, inclusive. Não quer dizer que nós vamos assinar com a Copasa. Hoje à tarde nós receberemos aqui em Pedro Leopoldo, né, a diretora da empresa responsável pelo estudo do novo contrato de concessão de água e esgoto. Ou seja, nós estamos caminhando até o momento que esse contrato for renovado ou não, nós estaremos prontos para também iniciar o processo de concessão. Então, neste momento, nós temos dois caminhos viáveis que nós estamos considerando, e o que nós vamos definir é qual o melhor deles para a cidade de Pedro Leopoldo.
tem que lembrar aqui que nós não queremos somente resolver o problema de água e esgoto na cidade. Hoje nós temos um sistema que opera perto da capacidade. Quando ele está 100% operando, ele está sendo 100% demandado, e o que nós estamos planejando para a cidade é um aumento robusto na intensidade de fornecimento, na capacidade de fornecimento nos próximos 3 anos de algo em torno de 50%, e o final de 70%. Por quê? Porque nós queremos garantir não só o fornecimento de água e esgoto para a população atual, mas capacidade para que a cidade cresça, se desenvolva, receba não só novos moradores, novos pontos comerciais, mas também novas fábricas, novas plantas industriais. E para isso nós precisamos de infraestrutura viária, precisamos de infraestrutura de água e esgoto e energia elétrica. Vocês podem falar quais são as contrapartidas desse novo contrato? Ou algumas, pelo menos? Nós temos, Ronaldo, uma sinalização inicial. A primeira proposta apresentada, já é a terceira rodada ou quarta rodada, mas a última proposta enviada, ela dá conta de uma contrapartida de 100 milhões de reais, em torno de 100 milhões de reais em investimentos para água e esgoto, infraestrutura de água e esgoto. A maior parte desse investimento, mais 60% em água, porque até então, nos últimos anos, a Copasa só fez investimento em esgoto, em Pedro Leopoldo, não fez investimento em novas plataformas de fornecimento de água. Então, 60% desses 100 milhões seria água e reservatórios. E existe uma negociação que a Copasa ainda precisa romper, né, com o Estado em relação a recursos de açaí e também contrapartidas de asfalto e drenagem. O que eu posso informar nesse momento que é mais de 100 milhões, né, esse pacote todo, e nós fizemos uma contrapartida para adicionar no mínimo 30% a 40% nesses valores, e a gente ainda vai aguardar a resposta. Em cima dessa proposta da Copasa de 100 milhões, que foi feita essa contrapartida. Lembrando que as contrapartidas que nós fizemos, elas não são somente de investimento financeiro, não, e de contrapartidas, por exemplo, para obras de infraestrutura de asfalto e drenagem na cidade. Elas não são somente relacionadas para critérios financeiros. Elas têm também critérios de operação. Por exemplo, um reservatório em determinada localidade que a gente entende que tem que ter no cronograma apresentado, porque o cronograma apresentado, ele prevê alguns meses de execução e para algumas etapas alguns anos de execução. O que a gente tem feito? A gente fez uma contraproposta de compactar e enxugar mais esses prazos. Nós fizemos também uma contraproposta de estar em contrato isso, da gente ter a agência, caso a Copasa queira renovar o contrato com o Pedro Leopoldo, ter uma agência física em Pedro Leopoldo para atendimento de público. Porque a gente entende que hoje, com a digitalização, com a utilização em ampla escala pela população dos smartphones, muita gente tem acesso, mas muita gente não consegue resolver. E quando você não consegue resolver pelo digital, você precisa de uma agência para ir tratar um problema mais complicado, uma conta que deu um absurdo de valor, né? Então, essas coisas a gente colocou em pauta, nós colocamos em pauta também situações pontuais. Eu vou dar só um exemplo aqui. O trabalho e o estudo para a gente retomar, por exemplo, uma caixa d'água em determinados conjuntos habitacionais, com grande aglomeração de pessoas, por exemplo, no conjunto Amélia Torres. Então, todos esses pedidos foram feitos nessa contraproposta, e agora nós estamos aguardando isso. Por isso que, no vídeo divulgado essa semana, eu e o Matheus deixamos claro, esse era o primeiro vídeo de uma série de encontros que nós vamos ter. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, porque é uma das formas para a gente chegar também na população com essas informações. Miliano, por favor. A questão do Santo Antônio resolve esse ano? Estão fazendo dois lá no bairro Santo Antônio. E segundo, qual o percentual de esgoto a ser tratado com esse volume de investimento? Tá. A questão do Ribeirão. Tá. Ô Caetano, hoje o nosso maior problema de esgoto em Pedro Leopoldo não é para tratamento. O nosso maior problema de esgoto é de conexão à rede. Então, nós temos que fazer um esforço em duas frentes.
um esforço com a Copasa para a expansão da rede de esgoto, passando pelas ruas disponíveis, onde não há disponibilidade hoje de esgoto, mas a gente também tem um outro enfrentamento. Nós temos que fazer uma conscientização da população para fazer a ligação com esse esgoto. Eu acredito muito que as leis e o novo marco de saneamento trazem ferramentas que colaboram com isso. Vou dar um exemplo. Independente de se ligar ou não, a partir de determinada data, a taxa de esgoto vai passar a ser cobrada. Então a pessoa tem que ligar, ela tem que se esforçar, porque isso é muito importante. A prefeitura tem feito um esforço muito grande, notificado as residências e os moradores que já estão em áreas cobertas pela rede de esgoto e que não estão hoje utilizando a rede de esgoto, estão utilizando fossa. Então isso é uma informação que eu acho que é importante para a população. A Copasa hoje, ela tem capacidade de tratamento de esgoto suficiente para a nossa população, inclusive um incremento populacional. O grande problema são as ligações que a gente ainda tem que caminhar nesse sentido. Só uma orientação, 2 perguntas por vez, por favor. São em torno de 3.500 fossas em Pedro Leopoldo que não utilizam a ligação da Copasa, né? Inclusive, isso ajuda muito a poluição da lagoa. E a estação de tratamento de esgoto, lá em Doutor Ronde, que foi feita, ela trabalha somente com 40% da capacidade. Inclusive, a gente atende com fins, com os caminhões fossas, nessa estação de tratamento de esgoto que está em Doutor Ronde. Prefeito, primeiro, em nome da Rádio Atividade, do portal Mix Notícias, lamentar a ausência da alta cúpula, digamos, da Copasa nessa entrevista ou nessa coletiva. Eu penso que se estivessem aqui, ia colaborar muito com o nosso trabalho. Segundo, o senhor disse que há 2 caminhos a seguir. Primeiro seria renovar o contrato com a Copasa ou um outro caminho. Esse outro caminho seria um sistema autônomo, e se for um ou outro caminho, está na mesa também a discussão sobre o preço que é cobrado hoje pela Copasa, porque além da falta d'água, a gente tem uma conta muito cara, sobretudo no que diz respeito ao esgoto. Pacheco, primeiro aqui deixa eu fazer uma justiça aqui, porque talvez eu mesmo tenha esquecido de mencionar isso. Como nós não estamos definidos que iremos optar por uma renovação de contrato com a Copasa, porque nós temos um outro caminho viável, nós não damos como certo a renovação e não seria justo chamar a Copasa, porque agora eles estão analisando contrapropostas que nós fizemos a partir da última apresentação. Acho que foi muito importante, muito obrigado por ter tocado nesse assunto, porque eu tive a oportunidade de esclarecer. Então é por isso que eles não estão presentes. E seja para uma nova concessão de água e esgoto, seja para a renovação do contrato, a nossa meta número 1 é não ter aumento de taxa e de tarifa. Isso é o mais importante. Dentro de questões operacionais, quando se faz um contrato com esse, a Copasa se comprometendo a investir mais de 100 milhões, pode chegar aí a 140 milhões de reais no município, eu não acredito que nós vamos conseguir qualquer tipo de redução de tarifa ou valor de metro cúbico cobrado. Mas a premissa número 1 nossa é não ter nenhum incremento a partir da assinatura, seja da renovação do contrato ou da assinatura com uma nova empresa após uma nova concessão de água e esgoto. Lembrando que mesmo que a gente faça uma nova concessão de água e esgoto, uma das ganhadoras dessa concessão pode ser a Copasa. Só que muda completamente. Quando você faz uma concessão, a vantagem que você tem é de levar isso para o mercado. Nós não estamos cogitando fazer isso de forma autônoma, ou seria a Copasa ou seria uma outra empresa. Lembrando muito bem, né, que a Copasa está num processo de transição e hoje nós estamos lidando, quando a gente trata de um novo contrato com a Copasa, nós estamos lidando também com um CNPJ no campo do mundo privado. Só para entregar minha segunda pergunta, Guanhães, no Vale do Rio Doce, sofreu muitos anos, décadas até, com a falta d'água. A prefeita da época resolveu o problema construindo um sistema de captação, ou seja, eles têm lá hoje uma reserva muito grande de água e hoje Guanhães não falta água no município. Pedro Leopoldo teria esse local para fazer essa captação?
Pacheco, nós temos poços, inclusive mapeados, dentro do contrato da Copasa. Aí eu já vou entrar mais numa parte técnica, que o Matheus discutiu ela muito bem. Nós temos várias etapas. Eu até mencionei que 4 etapas estão contempladas agora, e para os próximos 3 anos, e uma dessas 4 etapas prevê, inclusive, a perfuração de poços para que a gente utilize como fornecimento complementar. Dentro da expectativa que nós temos hoje, um contingente populacional de 70 mil habitantes, com perspectiva de crescimento e tornar a cidade apta para esse crescimento, nós não estamos considerando ficar 100% autônomos, por exemplo, com poços aqui em Pedro Leopoldo. Pelo contrário, nós estamos utilizando um sistema e a proposta foi utilizar estratégias complementares. O Matheus vai explicar isso depois em termos de cronograma, mas basicamente nós temos uma adutora hoje que vem do sistema Rio Acima, ela passa, vem, só para vocês se localizarem, ela vem da região de Ribeirão das Neves, ela acompanha muito o trajeto da rodovia Neves. E hoje é a adutora que abastece 100% da cidade. Qual que está sendo a nossa estratégia? Além de fazermos e solicitarmos a conexão com o sistema Paraupebas, que é conectar a água que chega até Matosinhos através de outro sistema, outra adutora, com Pedro Leopoldo, nós estamos com a estratégia também de adicionar poços perfurados no sistema, na rede, para incrementar não só a capacidade, mas a nossa segurança como sistema de backup, mas também, depois, num terceiro momento, da gente duplicar a capacidade da adutora que vem de Ribeirão das Neves. Por que isso é importante? Porque quando falta água em Pedro Leopoldo no sistema que, como nós temos hoje, que utiliza quase 100% da nossa capacidade de fornecimento na adutora, se falta água 7, 8, 9 horas, nós temos quase 2 dias para recuperar todos os sistemas em todas as localidades, porque a gente não tem capacidade adicional para encher as caixas e ainda chegar nos pontos mais afastados da cidade. Então a gente tem que trabalhar em Pedro Leopoldo, essa é a realidade, Pacheco, com um sistema complementar, até por causa da geografia da cidade. Veja bem, nós temos ainda localidades em Pedro Leopoldo que estão desconectadas do abastecimento da região central, caso de Fidalgo e Quinta do Sumidouro, que lá são poços perfurados, por exemplo. Importante ressaltar, Pacheco, complementando aqui, hoje a gente consome 18 milhões de litros de água por dia. Dentro dessa perspectiva, num plano de curto ou médio prazo, fazer isso através da prefeitura, além de você criar um instrumento público que não é o foco da administração, cuidar de água, né? Nós temos 2 ribeirões que são poluídos. Esse trabalho de despoluição, né, teria que acontecer primeiro nas cidades de onde ele vem, para que a gente pudesse pensar nisso nesse momento, sobre criar reservatório e tomar conta de uma estrutura grande. Eu não sei a realidade de Goiás, provavelmente ela tem água limpa que já chega lá, mas nós não temos essa disponibilidade, até porque na região metropolitana os ribeirões passaram em diversas cidades antes de chegar aqui. Nem lá, desculpa, nem lá no Urubu, a água também é suja? Tá de lá? Também, ela vem com a poluição, principalmente de Esmeralda, onde são os mananciais, né? Foi construído, foi feito um adensamento gigantesco, onde nós temos os mananciais, então não é uma água própria para consumo. E é por isso que, inclusive, a Copasa emitiu laudo, notificou que não utiliza e não tem plano nenhum de utilizar a região como reserva hídrica, né, que deu origem, inclusive, à área de proteção especial do Urubu. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: você queria que vocês me explicassem esses processos de licitação. Às vezes entra dinheiro, né, da concessionária para o município. Existe essa possibilidade nesse caso? Bianca, normalmente existem casos e casos. Existem locais e municípios no Brasil que não entrou dinheiro, existem casos que entrou dinheiro. Isso foi discutido com a Copasa. A nossa regra número 1 para negociar era, primeiro, resolver o problema de água e esgoto.
ter um investimento em equipamentos, em adutoras, em perfuração de poços, em construção de reservatórios, para resolver o problema da população. E, claro, existe uma negociação sendo feita de contrapartida também em benefícios para a cidade, mas não em dinheiro, porque a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Para a gente, por exemplo, pagar dívida, pagar fornecedor. O que existe é uma negociação pontual em um valor para que a gente possa utilizar em pavimentação e drenagem. Porque os impactos da companhia, né, de fornecimento de água e esgoto, seja quando ela cria uma nova rede de esgoto ou quando ela faz um reparo de águas, ela está justamente no que a gente vê na cidade. A gente olha Pedro Leopoldo, algumas ruas, né, estão verdadeiramente como um queijo suíço. Por mais que você faça reparos, ali já foram feitos vários reparos, já foram feitas várias intervenções, seja por chuvas naturais ou por trabalhos da Copasa, de água ou de esgoto, e aí o aspecto, né, não fica legal. Então o que a gente está fazendo? Existe sim, fora o investimento, um valor que está sendo negociado para que exista também uma contrapartida para ser utilizada em pavimentação e drenagem. Ou seja, vai entrar dinheiro, mas já com esse compromisso. Exatamente. Da prefeitura e utilizar por esse lado. Né? Exatamente. Deixa eu ver. Acabei perdendo aqui. Bianca, importante ressaltar o que você está vendo aí. Esses recursos, esse investimento que nos foi apresentado, já foi aprovado pelo atual conselho, né, diretivo da Copasa, ou seja, ele independe do processo de privatização. Então já é um recurso que, se a gente resolver com a Copasa, não depende de futuras aprovações. Então, só completando essas perguntas, assim, houve proposta de outras empresas? Assim, a Copasa propôs continuar aqui. Ok, é uma empresa privada com várias outras, né? Nós não temos mais uma estatal de água aqui em Minas Gerais. Houve proposta, nesse processo de vocês de montar uma licitação, chegou alguma empresa internacional ou nacional se interessando em fazer a coisa aqui? Bianca, quando a PMI é criada, para responder essa primeira pergunta, quando a PMI é criada, nós temos empresas. PMI é um processo que está sendo feito em estudo para a gente criar a modelagem da nova concessão. Isso eu sei, mas quer dizer quando ela está PMI quer dizer o quê? É um processo, eu vou resumir para vocês e para as pessoas que nos acompanham em casa. Quando nós iniciamos o governo aqui, você fazer um estudo de modelagem de novo contrato de água e esgoto, ele custa 2 milhões, 3 milhões, pode chegar a 4 milhões de reais todo esse estudo. O que nós optamos? Esse processo por PMI é um processo que uma empresa, foi feito um edital para quem quisesse cuidar desse processo, a empresa investe todo o recurso, investe todo o dinheiro e ela só é remunerada quando a concessão é executada. Até porque o PMI é um processo de manifestação de interesse. Processo de manifestação de interesse. Isso eu queria saber. Ou seja, aí nós tivemos uma empresa que se interessou, né? Por isso que é manifestação de interesse, processo de manifestação de interesse. O que significa isso? Que o município não paga o estudo. É um contrato de risco, né? Ele é feito e a empresa ganha a partir do momento que é concedido. Aí eu fiquei ouvindo essas questões desses investimentos aí, mutuosos e tal, tudo, aquela coisa de 100 milhões e tal. Quanto que Pedro Leopoldo rende para a Copasa hoje em dia? Sabe assim, por que esse interesse? Porque sempre que você, no próprio processo de negociação da Copasa, né, de privatização, teve muito em pauta essa questão de Belo Horizonte, que é o grande mercado, essa coisa toda e tal. Por que Pedro Leopoldo é um mercado? Por que a Copasa veio aqui interessada em renovar? Hoje, uma empresa privatizada, apesar de ter na presidência uma ex-secretária de Meio Ambiente, né, deve ter sido negociado isso com o governo do Estado, mas por que Pedro Leopoldo é tão interessante para eles? Quanto que eles podem faturar aqui em termos de mercado? Eles têm que saber, né, com o que vocês estão lidando, né? Bianca, a Copasa fatura em Pedro Leopoldo hoje 22 milhões em água e 10 milhões na taxa de esgoto. Anualmente ou mensalmente? Mensalmente. Mensalmente 22. Então é um faturamento aí quase 300 milhões por ano. Assim como todo o mercado da região metropolitana, do vetor norte, eu falo como desenvolvimento econômico, eles enxergam muito as possibilidades de Pedro Leopoldo de
desenvolvimento perto das outras cidades, olhando a saturação dos municípios vizinhos em alguns aspectos. Então a Copasa, e assim como muita gente, acredita demais no potencial de crescimento de Pedro Leopoldo. Por isso esse projeto ele engloba atender 120 mil pessoas no processo final dele com a duplicação da adutora. Quanto? 22 milhões de água e quanto de esgoto? 10. Essa questão das ligações de esgoto é um problema antigo, né? Eu lembro que há uns 10 anos atrás os diretores da Copasa já reclamavam que ninguém queria fazer a ligação, porque não quer pagar a taxa de esgoto. É um problema, mas problema de convencimento mesmo, né? De educação mesmo. É um problema, mas nós estamos evoluindo, inclusive com responsabilidade ambiental. Uma das coisas que nós estamos fazendo no município, e acredito, nós temos fundo de saneamento básico e meio ambiente aqui no município, né? Mas uma das coisas que nós estamos fazendo é trocando informações com a população, orientando, esclarecendo dessa importância até do ponto de vista ambiental. E para algumas localidades que nós estamos notificando através da Secretaria de Planejamento Urbano, nós já estamos deixando um crédito que aquela casa que está localizada numa rua que tem rede de esgoto disponível, nós só vamos fazer o recolhimento, né, ou a limpeza da fossa com serviços públicos da prefeitura uma vez. Porque nessas ruas nós não precisamos mais fazer. E a gente tem construído uma conversa muito construtiva nesse sentido. É uma necessidade até ambiental do município de Pedro Leopoldo. Prefeito, como sociedade civil, fazer uma pergunta. Primeiro, agradecer a disponibilidade por estar fazendo essa coletiva de imprensa e também cumprimentar aqui os colegas de imprensa que se faz presente aqui nessa manhã. Vejo que o problema de falta de água foi um dos episódios que a gente teve mais aí durante o nosso início de mandato, todos esses processos, e a gente percebe também a efetividade de ter uma gestão tão comprometida com a questão da falta de água, pelo número de caminhões-pipas que a gente viu na cidade, pelas ações que foram realizadas e principalmente também pela cobrança efetiva diante da Copasa. E uma das coisas que a gente mais percebe também é a questão da cobrança da população na questão de metas e multas. Mediante desse novo acordo ou da possível renovação com a Copasa, no novo contrato, irá constar metas, multas e outras penalidades previstas? Exatamente. Assim, é um ponto muito importante. Eu queria deixar claro para a população que nos acompanha, e eu gostaria muito que isso fosse também levado por vocês para a população, porque é um ponto muito importante. Duas coisas me chamam muita atenção. Nos questionamentos que eu tenho recebido, tenho respondido todos, ou através do WhatsApp, através do Instagram. Primeiro, a preocupação em relação ao compromisso da companhia com Pedro Leopoldo em relação às metas estipuladas. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Primeiro, a gente verdadeiramente vai ter um contrato robusto. Um contrato que prevê obrigações para a empresa de fornecimento de água e esgoto e com cláusulas de metas muito claras e multas em caso do não cumprimento. Uma coisa que a gente não tem hoje. Porque não adianta a gente dizer que é obrigado a ter, se eu não tenho a penalidade descrita, o que acontece é, em caso de não fornecimento, em caso de falha grave para a população, nós não temos como punir a empresa hoje. E uma outra coisa que me chama muita atenção é que, ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas muito preocupadas, eu também vejo as pessoas muito preocupadas com uma possível alteração, se não for a Copasa. Então, eu sinto que a população fica muito preocupada também com um novo cenário, com uma nova empresa, até pela novidade. É um campo novo, o grande número de cidades em Minas Gerais utiliza a Copasa, né? As soluções alternativas, elas existem, mas elas não estão numericamente ainda muito intensas nos outros municípios. Prefeito, permite um parênteses? Claro. E corrijam se eu estiver errado, mas o senhor com o Matheus gravou um vídeo no meio da semana e passou-se a impressão de que esse contrato com a Copasa poderia ser fechado, tinha tudo para ser fechado. A comunicação da prefeitura enviou um release dando essa impressão também de que esse contrato poderia ser fechado. E aproveitando a sua fala que a população tem um certo receio de não ser a Copasa, ser uma nova empresa,
Qual é a expectativa de vocês, os administradores do povo, em fechar esse contrato com a atual Copasa? Lembrando que eu acompanho em 2 cidades, por ter amigos lá, 7 Lagoas e Pará de Minas, que não são atendidas pela Copasa. E há muitas reclamações. Assim como há reclamações da Copasa, há reclamações de outras também. Qual a expectativa de vocês em fechar esse contrato com a Copasa? Excelente pergunta, Beto. Em termos de percentual, possibilidades, hoje eu não posso responder. Por quê? Porque nós não recebemos ainda o retorno sobre as contrapropostas que nós fizemos. Eu posso adiantar que, caso a Copasa atenda todas as contrapropostas colocadas em contrato, há sim uma possibilidade de renovarmos. Assim como também há a possibilidade de não renovarmos e partirmos para o contrato de concessão, um novo contrato de concessão de água e esgoto. Lembrando que, se for feito um novo contrato de concessão de água e esgoto, ele é um modelo que nós estamos colocando, não um modelo apresentado pela Copasa. Que eu preciso dizer aqui, ele nos surpreendeu. Porque inicialmente, no primeiro contrato enviado, a nossa posição foi muito clara. A primeira proposta enviada em abril, nós demos uma resposta muito clara: não temos interesse em renovar com a Copasa. A partir do momento que nós notificamos a companhia e dissemos para eles: nós vamos fazer uma nova concessão de água e esgoto na cidade, com um processo aberto agora, porque a gente já pode fazer isso, para que a gente tenha 2 anos de transição. Nosso contrato com a Copasa finda em 2028, e é por isso que nós já podemos fazer um novo contrato, porque no marco regulatório de saneamento, uma empresa, quando ela passa a operar, ela tem até 2 anos para absorver 100% do sistema, e a empresa atual tem até 2 anos para entregar para a nova empresa. Então, quando nós notificamos a empresa e falamos que a gente iria iniciar um novo processo de concessão de água e esgoto, houve, não sei se por coincidência ou foi construída esse aquecimento nas negociações. Vieram propostas, elas foram melhorando, até que chegou num ponto que nós nos sentimos confortáveis de fazer uma contraproposta e informar: olha, nesse patamar aqui a gente pode avaliar. E a gente tem que ser justo. Eu não faria uma contraproposta para que, caso seja aceito tudo, eu não aceitar. Senão eu estou também sendo desleal nessa negociação. Nós estamos sendo muito duros na negociação, mas desleal eu não seria. Então, quando a gente faz uma contraproposta, se tudo for atendido, há uma grande possibilidade da gente renovar o contrato. Aí eu não consigo controlar a outra parte. Eu só consigo controlar a minha parte. Por isso eu acho que falar de possibilidades, do quanto a gente consegue controlar, né, isso, probabilidade não seria o ideal a gente falar agora, porque depende deles aceitar ou não integralmente a contraproposta que nós colocamos na mesa. Prefeito, para escolher esse caminho, desculpa, há necessidade de ouvir a população por meio de audiência pública ou não? Não há necessidade, o que não significa que não acontecerá, porque já está tendo uma escuta ativa, né? O grande problema é que eu não posso facultar para a população essa decisão. Essa decisão quis Deus que eu estivesse aqui nesse momento para tomá-la. Inclusive, eu quero deixar um recado para a nossa população e para todos vocês. Eu acredito de verdade que quando o administrador público ele corre de qualquer problema na tentativa de terceirizar a responsabilidade, isso nunca é uma boa escolha. Assim nós fizemos no transporte público, abaixamos o preço da passagem, que é o que a gente podia fazer em determinado momento. Estamos numa luta para aumentar o índice de serviço, o número de carros e o número de rotas, mas a gente também tem que entender, eu assumo essa responsabilidade como Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo ao longo dos anos, que sou eu que estou aqui agora, que nós estamos muito atrasados, por exemplo, no contrato com a empresa que tem a concessão do transporte público em Pedro Leopoldo, e tem exigências que a gente não pode fazer, trocar a frota, por exemplo, que vão poder ser feitas a partir do momento da nova concessão do transporte público que nós iremos fazer ainda nesse semestre. Nós fizemos estudo, trabalhamos nisso, encontramos esse problema de frente, até porque, historicamente, não deu certo, nem Pedro Leopoldo, nem outra cidade, tentar culpar e falar que a culpa é da empresa.
A população não entende isso, então eu estou trazendo esse problema para mim. Nós vamos licitar um novo contrato de concessão de mobilidade para mobilidade aqui em Pedro Leopoldo, de transporte público. E a Copasa a mesma coisa. Eu fui orientado. Quanto tempo você acha que demora? Eu fui orientado, Beto, a não me envolver muito nesse assunto. Se a gente não se envolve nesse assunto, primeiro, não adianta a gente falar 10 mil vezes que a Copasa é uma companhia do governo do Estado, uma companhia que está indo para a área privada agora. A responsabilidade é do Estado, a responsabilidade é da Copasa ou era até então, e todo mundo culpa a prefeitura. Eu não estou aqui, eu não posso deixar, eu falei isso no vídeo, eu não posso deixar de tentar acertar por causa do medo de errar. Isso eu não vou fazer nunca. Eu não vou me acovardar. Nós estamos aqui, eu, vice-prefeito Leozão, secretário Matheus Uti, nós estamos assumindo a responsabilidade de tocar esse processo. Nós estamos assumindo a responsabilidade do que for decidido. Eu peço a Deus, né, sabedoria nesse momento. Agora eu também não posso, assumindo essa responsabilidade, assumindo o ônus e compartilhando o bônus. O processo de liderança, seja na gestão pública ou gestão privada, é esse. Se eu acertar, todo mundo acertou. Se eu errar, só eu errei. Então, por isso, eu não posso também pontualizar. Eu não posso ouvir determinadas necessidades, porque para algumas localidades específicas ou alguns pontos específicos, seria melhor a concessão. Para alguns pontos específicos, seria melhor uma renovação da Copasa. Então, eu vou escutar a população, mas eu irei decidir. Eu não vou fazer e não vou facultar isso para a população para depois me esconder atrás de uma decisão coletiva ou uma decisão pública. Então, vocês fizeram as contrapropostas. São várias. Vocês fizeram várias contrapropostas. A Copasa estabeleceu um período, um tempo para dar essa resposta? Estabeleceu até o fim da próxima semana. Perfeito. Entre essas contrapropostas, a gente tem a parte de uma agência de atendimento em Pedro Leopoldo. A agência de atendimento com ponto fixo. Perfeito. Presencial. E a gente também tem visto várias repercussões sobre um assunto que nos toca muito, que é a questão da falta de água nesse próximo domingo, que envolve a troca de uma bomba que fica localizada na rua de São Paulo. O que significa essa mudança desse sistema? Qual é a importância dela para esse sistema? Acredito que o Matheus tenha mais envolvimento nesse assunto para responder. Hugo, obrigado pela pergunta. Isso é de extrema importância. Primeiro porque vai ocorrer a paralisação da CEMIG, lá no início do sistema, em Brumadinho, e vão ter que desligar as bombas da Copasa. Então, foi inclusive discutido se isso poderia ser feito antes, ao longo do mês, ou no dia 30. Nós optamos pelo dia 30, que já iria ter o desabastecimento de qualquer forma. Regional, exatamente. Vai ser na região metropolitana inteira. Então, nós temos duas bombas que funcionam há 35 anos na rua São Paulo. Ela é a responsável por abastecer o reservatório do Adélia Issa. E a Adélia Issa abastece todo o bairro da Lua, abastece o Andiara, abastece grande parte da região norte, e onde nós temos 80% das reclamações. Então, essa nova bomba ela é muito mais moderna. Para vocês terem uma ideia, toda vez que ultrapassa 32 graus e há uma necessidade de consumo maior na cidade, essa bomba dá problema. E como ela é muito antiga, nem peças de reposição novas eles têm. Eles têm que pegar a bomba, às vezes, colocar uma provisória, levar para fazer alguma gambiarra, fazer alguma coisa, porque não tem peças novas para fazer essa troca. Então, esse sistema de uma bomba nova, ela aumenta em 7% a capacidade de água, mas o mais importante é ela funcionar 24 horas por dia, dando essa garantia. E além disso, nós teremos outras obras acontecendo na cidade, mais simples. Vão trocar um registro que está dando problema no centro da cidade, que inclusive atrapalha diversos pontos, como o reservatório do Sônia Romanelli também, né, no Alto do São Geraldo, que abastece o São Geraldo, e outras localidades. E vai ser trocada toda a parte elétrica da bomba que fica, a gente chama bomba, mas é uma estrutura, né, com a bomba dentro, no posto 1000.
que é responsável por abastecer o reservatório que fica no Portal das Acácias, que abastece a região da Lagoa mesmo em si, do bairro Lagoa e bairros adjacentes. Então nós teremos um domingo extremamente importante para a cidade. As alterações pontuais que vão ser feitas agora, eu não posso deixar de comentar, quando você comentou que a bomba tem 35 anos, o sistema que está lá instalado tem 35 anos, a feição do Ronaldo, do portal do Poder de Tudo daqui, foi de pavor. E realmente Idade, né? Chega a ser uma coisa absurda, a gente já vinha conversando sobre isso, a gente não aceita mais essa situação. Inclusive, nesse primeiro momento, está sendo feita a troca completa, né, dessa unidade de bombeamento, que é o booster. E em breve, no cronograma, caso aceito, aí há o compromisso da gente mudar essa estação de bombeamento da Rua São Paulo para outra localidade, isso no curto e médio prazo. Mas basicamente, só da gente ter um sistema novo com essas válvulas, nós vamos incrementar algo entre 3% e 5% na capacidade de fornecimento. Isso parece pouco, mas é muito. Porque em caso de falta de água, significa, por 2 horas, que assim que a bomba retomar a operação ou o sistema for retomado, você tem 5% adicional para ir sendo jogado fora das caixas d'água que estavam vazias. E esse é o grande problema quando falta água, porque quando falta água a gente não consegue restabelecer todo o sistema, porque a gente já está em 100% da capacidade. Por isso que leva quase 2 dias, porque a gente precisa, na verdade, Ronaldo, das noites para voltar a reabastecer as localidades mais distantes. Mas no governo passado, quando faltou água, essa bomba ali do quadro salvou bastante, viu? Ela é velha, é antiga, mas ela salvou bastante. Verdade, mas os caminhões abasteciam lá. Não, eles abastecem perto do PA, do hidrante perto do PA. Mas abasteciam ali também, não abasteciam? Não, ali não consegue retirar água. Ali não retirar água, não tem problema não. Lá na verdade desliga e causa o problema. Você tem uma bomba lá que tem capacidade de 70% e outra com 30%. Eu confundi, é verdade. Eles abastecem ali, lá na Lagoa e também no Cambeiro, com os pipas, quando tem esse problema. Os 32 graus, ela para de funcionar? Como é que é o negócio? Não necessariamente, Bianca. Ela passa a funcionar na capacidade máxima dela, e como ela é uma bomba muito antiga, ocorre dela desligar ou queimar. E quando isso acontece, eles vêm com a outra bomba com capacidade menor, colocam no lugar, vão para a oficina para poder arrumar aquela peça que tem. E por que não trocar essa bomba? Por que só agora? Eles vão trocar agora. Por causa da cobrança, isso é muito importante, olha só. Inclusive o reservatório nós somos uma cidade morrada, isso é importante informar, e o sistema hídrico de forma geral, ele funciona por gravidade, né? Então, uma promessa que é desde 2013, Leozão acompanhou como vereador, eu como vereador também acompanhei em 21 a promessa, que era o reservatório no Mirante. Está instalado, capacidade de 250 mil litros, estão terminando a ligação de água e dia 30 de novembro foi o compromisso de fazer a ligação do reservatório do Mirante. Além disso, como a gente é uma cidade com vários morros, na semana passada já foram colocados na Lagoa, 2 na verdade na região, perto do bairro da Lua e outro na Lagoa, retentores, né, que é uma válvula de retenção de água. Que o que ocorre? Vou dar um exemplo. Quando libera a água lá do reservatório da Adelaís, ele passa direto e abastece. O reservatório é Felipe Cláudio, na rua Antônio José Buff. Não, e sim, é porque era Felipe Cláudio, mas o nome lá na Copasa é Adélia Issa. O que acontece? A água passa direto por todas as casas e abastece a parte baixa primeiro, que é a área verde ali. E isso vai aumentando conforme vai aumentando as casas até chegar lá em cima, por isso falta tanta água no Portal das Acácias, por exemplo, parte alta do bairro da Lua. Então eles colocaram 2 e vão colocar mais 8. O que essas válvulas fazem? Elas controlam essa água, não deixa descer morro abaixo o tempo inteiro. Exatamente. Então ela fecha em determinado momento, onde as casas já estão abastecidas, e passa a deixar com que a água na parte mais alta permaneça. Isso já funcionou, recebemos diversos relatos de moradores da parte alta do bairro da Lua,
não que não tenha faltado água, mas que reduziu, creio eu, que 80% a falta de água nesse período que nós tivemos, exatamente por causa dessas duas. E nós teremos mais 8 válvulas instaladas dentro de 40, 50 dias, para poder reduzir isso também. A gente vê que são uma série de ações tomadas para que a gente consiga garantir essa capacidade hídrica. No curto prazo, eu vou pedir a equipe de comunicação da Prefeitura para fazer um desenho, né, para vocês, no curto prazo, que nós fizemos de estratégia em termos de solicitação para a Copasa. Primeiro, a instalação de válvulas em alguns bairros. Segundo, a conexão com o sistema que a Copasa tem na região de Mucambeiro, que consegue jogar dentro do abastecimento do sistema de Pedro em torno de 1 milhão de litros. O Paropebas? Não, esse é outro. Esse é por Poços. Paropebas é a adutora. Essa modernização e troca das bombas da Rua São Paulo, porque a gente não está falando só de troca de bomba, a gente está falando de modernização do sistema também, que é bomba nova, com sistema elétrico e painel novo, inclusive na Rua São Paulo e no Posto 1000. A interligação do sistema Paropebas, adicionando mais 2,3 milhões de litros na rede da cidade, e a perfuração de poços, que vão adicionar mais 3 milhões de litros na rede central da cidade. Então, assim, seriam medidas de curto e médio prazo, impactando aí até outubro de 2027, maio de 2028, algumas dessas que eu falei, outubro de 2027, outras agora, novembro, dezembro, que resolveriam o problema de fornecimento de água da cidade. Ou pelo menos esse caos que a gente vive quando uma bomba é desligada por 2 horas, ou por um problema na adutora, há uma interrupção de 1 a 2 horas. Porque o nosso grande problema em Pedro Leopoldo é esse. Quando há o problema de interrupção de 1 ou 2 horas, ele reflete em algumas regiões falta durante 1 dia ou até 2 dias. E é isso que nós estamos preocupados nesse novo modelo, e se caso a gente parta para a renovação com a Copasa, isso tem que estar definido com prazo, com cronograma, e a gente vai pedir para a comunicação entregar isso para vocês. Agora, a boa notícia do sentar à mesa com a Copasa foi muito do que o Matheus falou. Nós passamos como poder público, quem vive aqui na cidade, a entender o processo. Entender onde uma válvula abre e fecha e dá um problema em determinada região, entender qual que é o processo, o que acontece realmente na cidade quando falta água, inclusive para criar uma estratégia de contencionamento. Por exemplo, eu acho que a cidade toda está observando os caminhões-pipa na cidade trabalhando já há algum tempo, que a gente está sempre mantendo o reservatório também alto. E isso é uma preocupação da Prefeitura. Hoje a gente tem um acompanhamento, a gente monitora o reservatório. Hoje a gente monitora os boosters que a gente tem instalado aqui em Peteuco. Muitas das vezes, né, a gente fala isso respeitosamente, a Copasa tem uma boa equipe técnica, mas muitas das vezes, independente da falta de infraestrutura que eles têm para fornecer a cidade, a gente acredita muito na equipe técnica que eles têm. E aí, muitas das vezes, nós é que sinalizamos ou que o reservatório está baixando ou que um determinado booster não está funcionando. E esse monitoramento tem ajudado muito. Mas eu acredito que nós vamos chegar num bom lugar, nós vamos ter novidades, e aí nós vamos falar mais de números na próxima semana no máximo, porque hoje a gente está informando para vocês um valor global. Eu sei que vocês, como jornalistas, como comunicadores que são, precisam de mais substancialidade, e nós vamos estar prontos para dar essa substancialidade, quanto é contrapartida, quanto é investimento, quanto é de outorga para asfalto ou drenagem. A gente vai estar mais pronto para falar isso, até para a gente estar podendo decidir ou não sobre o assunto mais ao fim da semana que vem. Importante ressaltar. A gente vai encerrar. É importante ressaltar que todo esse cronograma, caso a Copasa aceite a contraproposta, ele vai estar dentro do contrato. Ele vai estar contido no contrato. Eu acho que basicamente o que preocupa todos nós aqui em Pedro, e principalmente vocês que são gestores da cidade, é que a cidade não pode continuar convivendo com essa falta de água, principalmente do lado de lá, nas áreas mais altas da cidade. É uma sacanagem. Por isso que a preocupação, Bianca, ela é pontual para agora, porque se a gente incrementar 5 a 10% mais fornecimento de água, a gente resolve o problema para agora. A gente tem uma preocupação para 2027, para que a gente chegue nos 20, 25,
até 2028, maio, em quase 50% aumento de capacidade, para depois a gente evoluir para 70% e preparar a cidade para os próximos anos, para as próximas décadas. Esse foi o pensamento que a gente teve ao construir esse contrato, a contraproposta relacionada ao contrato. Ele já previa, a gente também tem que ser bem sincero, ele já previa um aumento substancial. Nós estamos ajustando cronograma, tipo de fornecimento e soluções pontuais para alguns bairros na nossa contraproposta. Isso que eu gostaria de pedir, né, para a gestão e para a comunicação, essas soluções pontuais. Por quê? Porque nós estamos diante aí de um El Niño que vem aí, que a gente sabe muito bem o que vai acontecer por aqui. Ou seja, esses 32 graus aí vão ser bobagem, né? Porque o calor vem com tudo. Você vai ter aí uma sucessão, já não é mais especulação, é tranquilo isso, ou seja, você vai ter um misto de temporais e altas temperaturas. Ou seja, isso que hoje atrapalha a vida das pessoas lá em cima, que é um negócio que, né, que dói o coração da gente, vai acontecer. Então, assim, quais seriam essas soluções emergenciais que já estão em curso e esse ano já vão concorrer para facilitar a vida dessas pessoas? Sabe, eu acho que isso aqui é poderoso nesse momento. E a minha última pergunta é o seguinte. A Copasa, você falou que tem, por um lado, tem um receio da população de perder a Copasa. Esse receio. É uma coisa que eu não consigo entender. Um monte de gente fala mal, um monte de gente reclama. Né? Eu também estou desgostoso com alguns pontos de atendimento, tanto é que a gente iria partir já para a nova concessão de água e esgoto, mas tem muita gente preocupada se a gente for tirar a empresa. E tem um outro lado também. A Copasa, durante esse tempo todo, sofreu um processo de desgaste grande, né? Era a Copasa que era responsável. Ou seja, como é que vocês estão? Eu acho que nesse momento, eu acho que vocês têm, se a Copasa vier a assinar esse contrato com vocês, atender todas essas exigências do município, né? Obviamente, né? Já que eles estão querendo trabalhar para nós, vão ter que trabalhar de uma maneira que a gente queira, né? Que seja melhor para a gente. Restabelecer essa imagem, né, da Copasa junto às pessoas, porque de maneira geral todo mundo reclamou que foi da Copasa nesses anos todos. Né? Vale lembrar que quem adquiriu a Copasa foi a mesma empresa que adquiriu a concessão, né? Lá em São Paulo, e que o serviço não está bom. Uma coisa a gente pode deixar claro aqui, né, neste ponto, nesse momento da história, eu respondo muito sobre a Copasa. No início, o governo tinha o entendimento que eu tinha que sair um pouco desse assunto. Falei, não vou, eu vou ir de frente, eu vou encontrar de frente, eu vou bater de frente com esse assunto, vou responder para todo mundo, vou assumir a responsabilidade. Mas uma coisa eu tenho convicção, nós vamos resolver o problema de água e esgoto da cidade. Não só para agora, mas para os próximos anos e para as próximas décadas. E tem uma coisa muito importante que eu quero ressaltar. Hoje, acreditem ou não, como companhia privada, nós vamos fazer um contrato robusto que dê segurança jurídica para o município. Se não der certo, esse contrato prevê também o fim dele. E a gente pode licitar para outra empresa. Essa é uma grande vantagem, porque quando hoje, como prefeitura municipal, a gente aciona a Copasa, notifica, cobra e envia, eu estou fazendo de público para público. E há uma grande diferença nisso. Há uma grande diferença na responsabilização. Então, eu tenho a convicção, fé em Deus, que o nosso governo vai deixar esse legado para a cidade, que é resolver o problema de água e preparar ela não só para os próximos anos, mas para as próximas décadas. Não adianta a gente falar de 10% de incremento, nós estamos falando no final do contrato 70% de incremento na capacidade de fornecimento de água aqui em Pedro Leopoldo. Que ótimo assim seja, viu?